o deputado de direita que foi cancelado pelo clã Bolsonaro. Eu sou o Leonardo Grandini e esse é mais um Politicast, toda segunda-feira às 19 horas. Não perca. O que está precisando é o seguinte, nós somos endireitar a direita. A ultradireita não pode liderar toda a direita. Nós temos centro-direita, né? Nós temos centro, claro. Né? E só para você entender, tá? A questão aqui do projeto do Partido da Força de anistia, que na verdade eu falava redução de pena, a tese é minha, o projeto é meu. Eles mudaram lá na hora, mas era para ser o meu projeto. Que eu defendo a seguinte tese. Que virou da dosimetria, né? Dosimetria. Que é o seguinte, eu defendo a tese. Que muitas pessoas, nós fomos lá, foram goiaba mesmo, mas muitas pessoas que foram lá para a rua foram para defender a democracia, porque o bolsonarismo ficou mentindo que a urna era fraudada, que a eleição tinha sido fraudada. Eles foram covardes, teve muito cachorro de portão aí do PL, que teve um monte de voto mostrando vídeo falso. Então eu inverti, eu acho, então vamos diminuir, não que não vai ter mais maneira de libertar essas pessoas, né? Quando o líder maior do Bolsonaro vai na frente do Supremo, fala que as pessoas foram pra rua é louca. E as pessoas continuam apaixonadas nele. Eu queria saber, é síndrome de Estocolmo que fala isso? Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Leonardo Grandini. Eu tenho certeza que vocês nunca me viram por aqui, até porque é a nossa estreia, e que estreia, hein, que estreia. Mas eu senti no coração essa necessidade de ter um espaço aqui no YouTube para falar. Porque, pô, a galera me acompanha no Instagram, me acompanha no TikTok, me acompanha no Facebook, me acompanha no WhatsApp. Mas, pô, Grandini, quando você vai ter um canal no YouTube, cara, tudo que eu acompanho o teu no YouTube é de outros canais, é da Jovem Pan, do Redcast, é do Spectro e tal. Pô, quando que você vai ter um canal no YouTube? Pois bem, estamos estreando esse canal no YouTube aqui, para que a gente possa dialogar também, discutir ideias, discutir projetos de maneira resolutiva, muitas vezes também brincar, criar umas polêmicas, porque isso que é legal. E hoje a gente está estreando esse programa de uma maneira nem um pouco provocativa, inovadora. Simplesmente, já meu convidado aqui deu uma risadinha, mas já vou abrir aqui. Simplesmente com o homem que enfrentou e peitou aqueles que foram contra os interesses do Brasil. Aqueles que defenderam o tarifário do Trump. Aqueles que defenderam tributar o agronegócio brasileiro. Aqueles que foram contra o Brasil. E ele foi homem de defender a posição do Brasil, a posição do agronegócio, a posição dos empresários brasileiros. Isso eu valorizo demais. Mesmo sendo um cara que eu divirjo ideologicamente, em muitos aspectos, porque é um cara de centro-direita, mas é um cara que defende a democracia e principalmente a economia e a soberania brasileira. Hoje a gente está com Fausto Pinato, nosso querido deputado federal, terceiro mandato, não é isso, Fausto? Mas já está na Câmara há muito mais tempo, né? Sem dúvida, é um prazer mesmo estar aqui e fazer parte dessa sua novo projeto, né, o podcast, o Grandini, você que tem uma história bacana aí na imprensa, um jovem promissor, né, e uma pessoa do debate, né, porque infelizmente hoje, como você disse, né, essa polarização se tornou insana, nós perdemos a capacidade de poder divergir, né, é importante ter a discussão, né, até para a gente poder se evoluir, né, porque você imagina se todos nós pensávamos iguais, né, agora tem algumas pedras basilar, né, que aqueles que estudaram direito ou aqueles que foram, né, que estiveram junto nas diretas jaz, né, que eu me coloco muito nas diretas jaz, sou filho de professora de história, né, onde tinha Fernando Henrique, Mário Covas, Lula, aquele que caiu de helicóptero, como é que chama, Ulisses Guimarães, tantos outros que sabendo que iam disputar uma eleição, pensando diferente, mas queriam uma Constituição, né, e o voto, né, o poder de voto, e outros que dependem do retrocesso,
porque na democracia eu aprendi, quem ganha governa, quem perde fiscaliza, e a democracia tem seus defeitos, mas é o melhor sistema do mundo. É isso, é isso. E Fausto, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Para mim, você é uma figura que eu admiro demais, que sabe fazer política, que conhece o Brasil, que conhece os problemas do Brasil. E, vou começar com um tema que eu já puxei na entrada, na introdução. Tarifaço, né? O Brasil, ele se viu recentemente, assim como outros países do mundo, alvo de um tarifaço dos americanos, né? E aí houve especulações do porquê aconteceu esse tarifaço. Se foi uma retaliação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, se tem a ver com problemas econômicos, se tem a ver com disputa com a China. E, de um lado, uma parte da sociedade brasileira e dos parlamentares brasileiros comemoraram, disseram que o tarifaço ele foi importante, que o tarifaço foi fundamental para que pressionasse as instituições brasileiras a libertarem o ex-presidente Jair Bolsonaro e a retomarem um clima de pacificação no país. De outro lado, a esquerda e aqueles que têm um mínimo de juízo disseram que não, o tarifaço ele foi ruim para o Brasil e que você defender o tarifaço é ir contra os interesses brasileiros e tal. A tua posição, Fausto Pinato, em relação ao tarifaço e por qual razão houve o tarifaço e depois o Trump recuou e de que forma você acha que o fim do tarifaço se deu no Brasil? Por qual razão? Grande, primeiro, essa pergunta é muito importante e dizer que antes de a gente entrar nesse assunto, nós sabemos que nós estamos vivendo uma guerra fria há muito tempo, né? Onde tem uma disputa de duas superpotências, né? Que é os Estados Unidos e a China, né? Nesse meio tem a Europa, né? E tem a Rússia também, e algumas incoerências, né? Por parte de todos, né? Eu não consigo entender, por exemplo, como é que a política internacional faz dois países irmãos como Ucrânia e Rússia brigar, né? Nós temos que saber que são povos irmãos ali. Kiev, né? Sem dúvida, né? Duas potências igual a Rússia e os Estados Unidos, que uma veio de um lado, outra veio do outro. Aliás, os russos perderam muitos soldados e conseguiram libertar a Alemanha e a Europa, né? Que quando se juntaram para um bem comum, fizeram bem ao mundo, né? E é o que eu espero agora, né, da China e dos Estados Unidos, né, primeiro se respeitarem, né, saber que tem condições de ter duas grandes potências no mundo, né. O Brasil tem que entender, né, eu concordo com algumas coisas que a esquerda fala, que cada um pensa em si só, né, a Europa pensa na Europa, a China pensa na China, os Estados Unidos pensam nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos muitas vezes ele quer dizer o seguinte, é um favor você fazer o que eu estou mandando, senão eu tomo, e a China quer comprar tudo. Então basta o brasileiro agora ter a maestria de saber que somos um país rico, um país do agronegócio, mas um país que em determinado momento errou, né? Nós não temos tecnologia suficiente para desenvolver todas as riquezas que nós temos minerais, somos o segundo país com terra rara, que é o novo ouro, né? E o mundo, esses países superpotências, chegaram, porque eles pensam 100 anos na frente, eles estão defendendo os filhos, os netos, os bisnetos. Então, não vamos aqui pensar que os americanos é amigo de alguém, chinês é amigo de alguém, europeu é amigo de alguém, eles vão pensar neles. E nesse interim, né, nós vemos aí que, infelizmente, existe um espírito vira-lata, né, de ambos, né? Um lado achando que a China é boazinha, não, a China ela é pragmática. Mas hoje ela é a maior parceira comercial do Brasil. Hoje quem dá mais lucro para o Brasil é a China. Então, no momento, a China é melhor, né? Porque os Estados Unidos concorrem com nós no etanol, na cana, na laranja, nesse sentido. E a questão do tarifaço, eu acho que foi uma vergonha. É uma vergonha. Primeiro que o Trump é um cara totalmente desequilibrado, um cara que para mim é vergonhoso ter hoje uma das maiores democracias do mundo, um exemplo de democracia, ter o Trump como presidente dos Estados Unidos, que é uma superpotência, mas um grande negociador, né? E pasmem, né? Nós temos que entender um pouco de história. Não que eu defenda o regime da Venezuela, que a Venezuela se tornou um regime totalitário graças aos embargos americanos, né? Porque naquela época eles estavam relutando que eles querem vender o petróleo para quem eles quiserem, né? Mas foi feito os embargos, aí acabou, um país fica isolado, é por isso que eu brigo que os BRICS, por exemplo, tem que ter uma moeda, nós temos que ter um terceiro fator. Por que tem que fazer tudo em dólar? Por que tem que ficar refém do sistema monetário e do sistema dos Estados Unidos para fazer tudo, SWIFT, né? Por quê? Porque eles querem dar palpite em tudo, é assim, né? Também acho errado. E agora, pasme, né? Os libertadores, vai lá, sequestrou o Maduro, que na minha opinião,
a esquerda no Brasil e na América Latina deveria ter sido mais duro com o Maduro, que é onde ele falsificou sim a ata, né, da votação. Mas enfim, então tudo Guaidó, a outra lá que foi candidata, que eu esqueci o nome dela, agora tá tudo certo. Ou seja, era só dar o petróleo para nós, que agora vocês viraram bonzinho de novo. Né? Então nós precisamos voltar, principalmente os mais velhos e os mais novos, a estudar história, né? A estar mais integrado, né? Sair um pouco dos filmes de Hollywood, né? Que sempre todo mundo é bonzinho, e ir para o mundo real. O mundo real, cada um pensa em si. Nós temos que ter a maestria de poder tirar nossa vantagem e desenvolver nosso povo. Né? Agora, você pega as Guianas francesas e inglesas, estão arrancando petróleo, tirando ouro. Eles podem, o Brasil não pode. Né? A Inglaterra, a França desmatou tudo, desenvolveu. Aqui não pode, mas eles podem, para ficar rico. Lá nos Estados Unidos, eles exploram a terra indígena, aqui não pode. E um monte de ONG dando palpite. Sei que a gente tem que cuidar do meio ambiente, nós podemos ser irresponsáveis como esses, mas eles também não podem tirar nossa capacidade de desenvolver. Então eles têm que pagar a conta. Né? Não é só que eu ficar fazendo acordo, porque ninguém cumpre acordo. Né? Por exemplo, o que aconteceu na Venezuela não teve acordo. Né? A Rússia e a Ucrânia não têm acordo. Né? Não adianta ter ONU, agora chamar agora para a reconstrução da paz, da Palestina, para quê? Se quem devia dar exemplo é o maior, não cumpre acordo. Né? É uma vergonha. E assim eu fico muito envergonhado de ver, e eu acho que eles também devem estar envergonhados, de quem falou do tarifaço, na verdade foi usado. Né? Até pode ter tido algum acordo para entregar o Maduro, para ninguém gritar, pode ter acontecido isso também, que eu vi que o presidente Lula não falou muito, o PT também não, pode ser, mas aqui não estou aqui para afirmar, mas eu tive um sonho, né? Enfim, mas isso é de se pensar. Agora, o mais importante é dizer o seguinte, que rumo que nós vamos ir? Porque essa polarização que se tornou a nível internacional atinge aqui, para quem interessa deixar um país tão dividido? Né? Nos Estados Unidos eles brigam, tem oposição, né? Mas enfim, mas eu tenho certeza, se for mexer na conta bancária dele, algum interesse nacional que vai prejudicar o povo americano, ele se une. Aqui não. Aqui é capaz que um quer entregar para um lado, outro entregar para o outro, justamente para se manter no poder, não pensando nas futuras gerações, como é o caso de compra de terra da China. Pasmem, eu sou presidente da comissão da frente e fui contra. E o Bolsonaro liberou isso, porque nós vamos perder toda a cadeia produtiva. Né? Então, existem incoerências e incoerências. Eu acho que nós temos uma esquerda que tem condições de melhorar muito, evoluir muito, ela é muito boa na educação, na cultura, tanto é que ganhou 5 eleições, né, no social. Né, mas existe uma reclamação da direita, né, que, esses incentivos não param, a Bolsa Família, tal, é só assistencialismo, esse dinheiro faz falta para tapar buraco, investimento de subestrutura, e tem muito brasileiro que não quer mais saber de carteira de trabalho, porque não quer perder o auxílio, então é uma discussão que tem que ser enfrentada. Né? Por outro lado, uma direita que veio falando de Deus, pátria e família, né, onde os conservadores despertou uma liderança, a primeira vez que eu vejo que o PT foi feito em cima da base católica, mas o bolsonarismo nasceu de uma base cristã, né, evangélica. Né, e hoje a gente vê uma incoerência total, né, por parte, vou aqui falar de, não vou citar nome, porque todo lugar tem gente boa e ruim, mas existe na igreja católica e evangélica, pasma, fazendo dos púlpitos, né, em vez de pregar pacificação, a tolerância, a discordância, defendendo um ou outro e muitas vezes fazendo missa e culto, fazendo do púlpito e do sacerdócio palanque eleitoral. Hoje, se eu pudesse dar um conselho aos padres, pastor, a ser bispo, os evangélicos, evitem falar de política em púlpito. Púlpito é para falar de Deus, tolerância e pacificação. É isso, Fausto. E aí eu vou entrar num tema que tem tudo a ver com isso que você estava falando aí sobre os efeitos da polarização, né? E o caminho que o Brasil está tomando. Né? Porque eu vi, agora essa semana, você deu uma entrevista para a Veja, e você falou que o Brasil precisa de uma terceira alternativa. O Brasil precisa de uma alternativa que pacifique o país, enfim, uma terceira enriqueça via. O debate, pelo menos, né? Que enriqueça o debate, que pacifique o país e tal, e que a gente saia dessa polarização idiota, ridícula e que dificulta o nosso desenvolvimento. Até porque essa certamente deve ser a última eleição do presidente Lula e depois, né, como que o Brasil vai se dar, quais são as relações e tal. Então eu queria entender de você, Fausto. Primeiro, quem é a terceira via brasileira? Quem seria esse nome? Olha, nós temos vários nomes, né? Que poderia participar, né? Mas alguns ficaram no meio do caminho, por estar muito refém, o caso do governador Tarcísio, né? Que está muito refém do bolsonarismo. Né? O Ratinho parece que era uma opção, mas parece que já está estourando umas bombas aí também. Entendeu?
Agora tem o governador lá, o Eduardo Leite, né, que aliás foi muito firme naquela vaia da esquerda, falou muito firme, né? O Ciro Gomes, né? Porque eu acho que deve sim ter uma terceira via. A gente tem que ter coragem de perder. Porque eu fico imaginando assim, o presidente Lula ganha a eleição por pouco e tem uma vantagem agora, justamente porque está no poder, né? E é um pouco, ele é mais, vamos dizer assim, não tão radical, né? E o pessoal tem medo, porque na verdade já tem um terço do eleitorado por um terço para o outro, e tem aí uns 10% que estou no meio aí, que vai votar não ter problema, né? Esse negócio do tarefaço, você falou, despertou um espírito patriótico, soberania, né? Soberania é negociável, né? Que depende de você gostar de esquerda ou de direita, você vai ficar lá da soberania. Então eu acho que o presidente Lula leva uma pequena vantagem, mas o problema é o depois. Por quê? Porque o cenário ficou bom para os dois. O presidente Lula tem uma rejeição muito grande, mas tem uma experiência muito grande, perdeu 3 eleições, né, e nunca falou de dar golpe. Então, ponto tem que ser, apesar de eu divergir pontualmente com a esquerda, mas eu respeito a história, porque eu sou democrático, eu gosto do debate. A ultradireita, que veio com o negócio de Deus, pátria e família, mas de certa forma, de Deus não vê nada, porque Deus não fica pregando para os outros pegar arma, né? Deus não fica, de certa forma, pedindo para dar golpe, né? Deus não prega divisão, né? Inclusive nas igrejas. Deus não prega a divisão, inclusive entre os companheiros, né? Então isso para mim, tá? Mas veio, né? É o líder aí, mas tem uma grande rejeição e eu acho que o adversário preferido do presidente Lula, né? E o bolsonarismo também, como não confia em ninguém e sabe que na verdade muitos de centro-direita estão refém para se eleger e não vão peitar, né? Eles querem deixar o bolsonarismo vivo, né? Assim, eu não vejo falar lulismo, eu vejo falar de esquerda, né? E um líder chamado presidente. Então tem uma diferença. Na esquerda vocês têm líder e na direita o pessoal tem um chefe. É bem diferente entre ser líder e ter chefe. Não, e é um problema, né? Porque eu sendo muito honesto, Fausto, na minha avaliação, nesse momento, pelo menos nessa eleição, não tem espaço para essa terceira via por conta justamente dessa hegemonia, né? Então, na esquerda, o Lula é essa figura hegemônica, não existe disputa contra o Lula na esquerda, e na direita, o Bolsonaro, ele quer se perpetuar. Então, você vê, por exemplo, agora teve essa discussão do Tarcísio ser o candidato, e aí o Centrão queria viabilizar o Tarcísio, o Ciro Nogueira falava que o Tarcísio era o melhor nome, o Silas Malafaia dizia que o Tarcísio era o melhor nome, e aí o Bolsonaro preso, né? Inclusive, eu estive na frente da casa dele uma semana antes dele ir pra cadeia lá, encontrei ele na pó de casa, dei uma provocada e tal. Ouvi antes disso, e ele falou o seguinte: olha, o Centrão deixou eu ser preso, tô preso aqui, ferrado, né? Todo fodido. E aí o Centrão resolve querer lançar o Tarcísio. Não, é o seguinte, eu vou lançar o Flávio. Assim que lançou o Flávio só cresce nas pesquisas, né, até agora, e realmente virou o nome da direita e da extrema-direita e tal, justamente porque o Bolsonaro ainda é o dono dos votos da direita, né? Ele ainda é o dono dos votos. O Centrão não tem militância orgânica, o Centrão não tem... O Centrão se mantém a partir das velhas estruturas e tal, mas quem tem voto é a família Bolsonaro, eles entenderam isso, e aí no momento em que o Bolsonaro fez isso, o Centrão se viu obrigado a negociar. Tanto é que aí avançou o pé da anistia do Paulinho da Força, aí o Congresso começou a pautar isso. Então, veja, você não entende que daqui em diante a gente vai ter um desafio muito grande de construir alternativas. E para você, na tua avaliação, qual que é o primeiro passo para a gente embarcar de vez para onde o Brasil deveria estar? Para o desenvolvimento do Brasil. Você vê, por exemplo, a China. Você é presidente da comissão dos BRICS e relações China-Brasil. A China, porra, é um puta de um exemplo, cara. É um país em que, sei lá, há 90 anos atrás, era nada. 90 não, na década de 80 ela era menor que o Brasil. Na década de 80, né? E é um país que existe um debate, eu gosto de estudar a China. Tem um grande intelectual, o Elie Jabu, que também estuda a China e tal, muito amigo e tal. A China, do ponto de vista prático, né, tem uns que dizem que é um país socialista, que adotou um socialismo de mercado, que o regime comunista tem participação nas empresas, tá, aquela coisa toda. Mas deu certo, pô. Você conhece muito bem a China. Você não vê favela, você não vê morador de rua e tal. A China
seria uma referência para nós ou não? São condições totalmente diferentes? Não. O que falta para o Brasil? Eu acho que cada um tem que achar a sua própria receita, seu próprio caminho, né? Nós podemos olhar o exemplo. A China, na verdade, teve o Xiaoping, né, que foi um presidente que abriu a China, né? Praticamente a hierarquia de poder comunista, mas abriu a China, mandando muitas bolsas de estudo, o pessoal tudo lá fora, e dando uma de bobinho, vem fazer empresa aqui para a Europa, tal, um monte de obra barata. Eles juntaram a teoria, que mandaram o povo estudar, a prática, e acharam o seu próprio caminho. Né? Os Estados Unidos também. O Brasil é diferente. Aliás, o Brasil é o melhor país do mundo. Né? Nem fala de Israel, lá nem Jesus Cristo em vida e morte resolveu aquele negócio entre eles palestinos. Bom é o Brasil, que aqui tem o japonês, tem o libanês, até onde tem essa pulverização louca que nós tivemos aqui, palestino e judeus estavam na mesma escola e eram amigos. Né? Aqui nós temos sangue africano misturado com o italiano, português, espanhol, alemão, essa cultura aí com um país pacífico, um país solidário. Você foi em qualquer favela, em qualquer lugar, se o cara tiver um pacote de arroz, tiver uma criança passando fome, ele vai tirar e vai dar. Esse é o brasileiro. Não tem um povo mais solidário que o brasileiro, bom de coração, e por isso que Deus gosta do Brasil. Né? Todo mundo aí com medo do Trump, o Brasil teve estarifaço no sentido nem cosca. De alguma forma, Deus gosta do Brasil. Ponto. E segundo, que eu vejo que nós temos que achar nosso caminho nós mesmos. Tá? Primeiro, promovendo o debate. Nós temos que entender que o Bolsonaro, quando seu candidato também naquela, não era nem falado. Não tem chance nenhuma. Todo mundo falava de Alckmin, falava de Lula, falava de isso e aquilo. E de repente aconteceu uma fatalidade da facada, que também foi um absurdo, que fizeram isso com o Bolsonaro, também sou contra esse tipo de coisa, e explodiu. Né? Por outro lado, por que eu aposto numa terceira via? Primeiro, para enriquecer o debate. Segundo, que o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula está muito quieto em relação ao Flávio. Será que não é o adversário ideal que eles querem? Será que não tem um arsenal preparado de bombardeio que esse cara pode chegar lá na frente e não ser candidato? Porque nós temos que entender o seguinte, você imagina, com todo o respeito que eu tenho grandes amigos do PSOL, mas o PSOL é um pouco mais radical. Claro. Se o PSOL liderasse toda a esquerda, o que está precisando é o seguinte, nós precisamos endireitar a direita. A ultradireita não pode liderar toda a direita. Nós temos centro-direita, né? Nós temos centro. Claro. Né? E só para você entender, tá? A questão aqui do projeto do Partido da Força de anistia, que na verdade eu falava redução de pena, a tese é minha, o projeto é meu. Eles mudaram lá na hora, mas era para ser o meu projeto. Que eu defendo a seguinte tese. Que virou da dosimetria, né? Dosimetria. Que é o seguinte, eu defendo a tese. Que muitas pessoas, umas foram lá, foram goiaba mesmo, mas muitas pessoas que foram lá para a rua foram para defender a democracia, porque o bolsonarismo ficou mentindo que a urna era fraudada, que a eleição tinha sido fraudada. Eles foram covardes. Teve muito cachorro de portão aí do PL, que teve um monte de voto mostrando vídeo falso. Então eu inverti, então vamos diminuir, não que não vai ter mais maneira de libertar essas pessoas, né? Quando o líder maior do Bolsonaro vai na frente do Supremo, fala que as pessoas foram pra rua louca. E as pessoas continuam apaixonadas nele. Eu queria saber, é síndrome de Estocolmo que fala isso? Eu não sei. Porque isso não existe. E na minha opinião, vou dar essa opinião. O presidente Lula perdeu 3 eleições antes de chegar no poder. Quando era Che Guevara, essa esquerda também era muito radical, perdeu. Quando virou Lulinha, paz e amor, e virou um grande estadista a nível internacional, temos que admitir, temos que respeitar. Pode não concordar, mas tem que respeitar a história dele. O metalúrgico, que fundou um partido dos trabalhadores, né, sem empresariado rico, e tem muita gente que tem ciúmes dele por isso, tem um certo preconceito, chegou. Tem que respeitar, pode não concordar com ele, mas tem que respeitar a história dele. Sim. E eu sou uma das pessoas que sei respeitar até quem eu divirjo. E respeito. Muito. Né? Fomos vítimas aí de uma operação Lava Jato que acabou com o país, né? Isso aí foi da inteligência americana, que acabou com a nossa empresa de petróleo. Construção né? civil. Esse Sérgio Moro devia estar preso junto com esse outro procurador. Ele não queria montar um partido com recurso e tal. Né? Passou informação privilegiada. São espíritos vira-lata, sim. São pessoas que estão refém dos americanos. Né? Vende o Estado e a alma pro diabo. Isso que eu penso que ele está falando que é um falso Pinato. Não somos de fugir do debate. E por outro lado, né, uma centro-direita covarde. Que, na minha opinião, não deveria ter um candidato, mas se fosse para perder. Mas para apontar onde a esquerda tem que melhorar e ter a coragem de apontar o seguinte: o Bolsonaro errou dar o golpe, o Bolsonaro errou na vacina. Né, essa escola Olavo de Carvalho, lá refém dos americanos, não é o melhor caminho. Não que nós tenhamos que brigar com o americano, tem que ser amigo do americano, do chinês, do europeu, fazer o jogo.
mas não ficar servindo de exemplo. Quem vai fazer a receita é nós temos que fazer a receita. Né? Nós sabemos que o Brasil precisa ter tecnologia, inovação, investimento em indústria de defesa, vem falando desde 2015, o celular está na indústria de defesa. Nós temos um minério nesse país que nós não temos condições de minerar, nós não temos tecnologia. E é muito bonito as ONG ficar falando lá, mas lá na Amazônia, lá no Acre, no Parazão, né, os alunos indo descalços estudar e as escolas serem de madeira. Alguém tem que pagar a conta. Cadê os franceses para pagar a conta? Né? Aí que eu discordo também um pouco da esquerda, que eu acho que a Marina Silva e o Lula tinha que ser mais agressivo que esse povo. Né? Assim, olha, vamos preservar, tá tudo certo. Olha, vamos ser a fazendona dos seis. Não, concordo contigo. Nós temos que desenvolver. Pera um pouco, vocês vão fazer o quê? Senão não tem como nem segurar. A França desmatou 90% da sociedade. Espera um pouco. Quer dizer, nós temos que ficar pobre para os outros ficar pagando de rico? Não, eu quero e para isso, precisamos ter arma. Você pode ter. Foi um erro do presidente Lula e do PT não entrar no programa nuclear. Hoje só senta na mesa para negociar quem tem exército e arma. Caso contrário, estamos à mercê de daqui a pouco inventar uma historinha do Comando Vermelho, né, do outro que está chegando droga lá, e fazer igual eles fez, tomou lá metade do México, quem sabe tomar o Brasil. Claro. E o pior que tem vassalo que aceita. E bate continência para isso. Não, e pede intervenção. Eu vi. Exatamente. Então, parlamentar brasileiro. Por outro lado, nós temos que ter a coragem de não ter cachorro de portão. Porque tem muito bolsonarista que é cachorro de portão. Aquele Cleitinho, cachorro de portão. Bruninho, cachorro de portão. E eu te perguntar do Cleitinho, essas figuras grotescas, Late, mente. Mas eu queria ver esse cara governador prefeito. Parece que é candidato, não é? Mas não vai ser, não. Não vai ser. Só se for pra perder. Porque se for, não quer ganhar. Porque a hora que tiver que enfrentar, tomar decisão mesmo, de ver como é que funciona a máquina pública, só sabe tacar pedra. Eu nunca vi fazer um projeto de construção. Esse que é o problema Vive hoje. De corte, né, Fábio? Exatamente. Eu quer dizer, infelizmente, a ultradireita trouxe muito, sabe o quê? Personagens. São personagens, falsos personagens. Cagão. Eu quando pego o microfone na comissão, ninguém me peita lá. É peita agora, contando um monte de mentira, que faz corte, joga o povo contra a gente, porque infelizmente as redes sociais virou terra de ninguém. E aqui eu te falo, na democracia você fala o que você quer, mas responde o que você fala. Eu tô aqui falando... Meu nome é Fausto Pinato, eu tenho um Instagram, um Facebook só, um X. Agora tem covarde político, tem 300 Instagram, tem um monte de perfil fake. E escreve um monte de mentira. Quando eu falo que a rede social tem que ser cuidada, é para ter a verdade. Ou não? Tira a coisa fora do contexto. Isso é um absurdo. Nós estamos levando o povo a erro. Né? Porque infelizmente a internet veio e ajudou muito, mas ela também atrapalhou muito. Não dá para saber o que é mentira e é verdade mais. Não. E pessoas formadoras de opinião ficam mandando vídeo. Isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira. Nós hoje não temos um controle, nós estamos refém. O que interessa isso aí? A inteligência americana? Eu não sei. Instagram, Facebook, o que interessa? TikTok, a China? Eu não sei para quem interessa deixar um país rico igual o nosso. Que com todos esses problemas é a oitava economia do mundo. Esse país era para ser a terceira, a quarta economia do mundo. Com tanto de minério que tem, riqueza que tem, o país da comida, né? Agora precisamos ter o quê? Rapaz, nós tivemos a Embraer, vamos investir nisso, nós formamos engenheiro do ITA e da aeronáutica, né? Infelizmente hoje nós estamos refém porque nós não temos indústria, por que não temos indústria? Porque não temos tecnologia. Todos os países que investiram em indústria de defesa, a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, uma potência até hoje porque teve investimento na defesa. Japão, Israel, Estados Unidos, né? Nós precisamos usar assim que a indústria de defesa é tanto na vacina, remédio, agronegócio. A Embrapa, nós somos potência por quê? Porque nós investimos em tecnologia na Embrapa. Lá tem muita tecnologia. Esse é o caminho. Formar mais engenheiro, bioquímico, né? Dar oportunidade. Todo mundo quer ser médico e advogado. O Brasil, nós temos que fazer uma cartilha daqui 10 anos, porque o presidente Lula foi muito importante, sim. Ele fez o ProUni, o FIES, foram bons na cultura. Né? Aí na cultura já tem artista renomado, não precisa mais ficar usando o Ministério da Cultura, vamos deixar o pobre que está precisando, precisa fazer isso, né? Em outras questões, por exemplo, quando eu falei aqui do auxílio, vamos comer mês fim, porque o pessoal não quer trabalhar mais, nós vamos estar no caminho certo, quando nós falamos, nós estamos diminuindo o Bolsa Família, porque nós estamos dando empresa de qualidade. Agora, por outro lado, como é que explicar para um operário que fabrica um carro que não dá conta de comprar aquele carro, o mais simples da produção? Então, a esquerda tem muita razão em muita coisa. E está desatualizada em algumas coisas que tem que atualizar. A ultradireita veio com o sentimento Deus, pátria e família, mas não estava preparada porque o Bolsonaro não estava preparado para liderar uma direita
E, infelizmente, pessoas de centro e centro-direita com qualificação preferiu bater palma para doido dançar e não falou o que tinha que fazer. Eu não me acovardei. Negócio da vacina, eu fui lá e peitei. Perdi voto, mas tenho minha consciência tranquila. Negócio da China, você tá errado, é o maior parceiro do comercial do Brasil. Né? A questão agora que você falou tarifaço, isso é vergonhoso. Questão de golpe, não. E foi um golpe mal feito, mas tentou dar. É tão desastrado que foi mal feito. E mais, como é que você vai colocar anistia em Constituição? Ou seja, se o Lula perder a eleição, ele pode tentar dar um golpe, então, que vai ser anistiado. Eu falei da redução de pena para dar uma saída honrosa para todo mundo. Sim. Né? Então, é por aí. Acho que tem que fazer um freio de arrumação no STF também, porque o STF avançou muitas pautas. Por quê? Olha o que eu disse. Senador e deputado virou muito personagem, né? Não legisla direito. Quer ficar batendo palma para bombar. Por exemplo, o Supremo errou. E está passando ponto em algumas coisas. Agora, na vacina, por exemplo, eles precisam legislar. Por quê? Sim. Porque os covardes de centro sem direito, qual eu faço parte, preferiu bater palma pro louco do Bolsonaro e eu na vendo aquele monte de dançar. Eu não. Entra o aplauso do Facebook, que o risco que eu corri de perder voto, que eu perdi muito voto, eu fiquei com o aplauso da minha consciência. Não, mas é isso, Fausto. Se omitiram, mas felizmente você é um dos quadros aí no Congresso. E da centro-direita que eu respeito, que faz um trabalho importante. Porque, como você falou, gabinete em Brasília virou estúdio agora. Tem muito deputado que é TikToker, deputado TikToker, né? Não atende um vereador, não atende um prefeito, não atende um secretário. É só isso aqui, ó. Isso aqui, o dia todo isso aqui. E às vezes nem planta uma entrevista ao vivo igual essa. Agora de fazer corte. Não, é isso, é cortezinho. Não encara ninguém. É isso, é lógico. A gente vai jogar na íntegra depois e tal, mas a gente faz corte aqui do que interessa. Que corte a gente tá falando, a gente tá falando de tema polêmico, de tema importante, mas estamos destrinchando aqui o Brasil, estamos conversando, estamos dialogando. E falando de peito aberto, porque se eu vim aqui também só ficar criticando o teu lado, você só criticar o meu, nós estamos fazendo crítica construtiva para você evoluir. Agora, o mais importante hoje, o Brasil que eu quero, é você olhar para o teu campo, ver onde você tem que melhorar. E eu ver para o meu campo e ver onde eu tenho que melhorar. Total. Por quê? É só assim que nós vamos achar um caminho alternativo de pacificação e com pragmatismo. Por quê? Nós temos que pensar o Brasil que nós queremos daqui 10 anos. E você é jovem, um cara que tem você todo... Também, Paulo, você é um cara que tem condições de chegar. Eu torço muito para ter muita gente boa na esquerda e muita gente boa na direita. Também, lógico. Que a hora que acabe uma eleição, você foi leal, acabou aqui, vamos fazer uma oposição responsável, porque às vezes a oposição é importante para ajudar o governo. Você sabe disso. Oposição, democracia pressupõe a oposição. Eu estou sentindo falta daquele debate, né? Hoje eu vejo uns radical que chegou agora, né? Uns delegados que nunca deu um tiro. Delegado, sargento, major. E chega, porque você é petista, que não sei o quê, e papapá. Falei, não, meu amigo, onde você está? Eu já lutava contra, mas não quer essa ignorância dos seis, né? Fica gravando só vídeo, querendo lacrar. Não, isso é solução, porque se eu critico alguma coisa, você tem que apresentar uma solução no lugar. Nada, né? Entendeu? E mais uma vez, tem uns lá que nunca deu um tiro. Nunca... Não, e você está falando interessante, porque é delegado, mais do que uma entrevista, isso aqui é uma conversa. Tem muita gente boa, tem delegado bom, tem... Mas... Agora, tem uns caras que entrou que são personagens, não, né? Você vê sargento, sei lá o quê, eu falo o nome também, sargento Farrur, né? Não, esses caras aí e tal, diz que defende segurança pública, mas se você vê para a categoria, para o efetivo, o que eles fizeram para segurança pública? Fizeram porra nenhuma. Secretaria de Segurança Pública, cuidar de animais, isso aí é obrigação estadual. Hoje nós precisamos saber discutir também economia, geração de emprego. Né? Não é só isso, educação. Né? Nós precisamos achar. Hoje eu acho errado, eu acho que o que aconteceu é o seguinte: enquanto a gente não achar um caminho para dar oportunidade para aquele jovem que está na favela, né? Não ser recrutado pelo tráfico de droga, entrar na bandidagem, não tem como ele correr, né? Os policiais vão continuar matando. E muitas vezes o policial mata também, às vezes é sério, mas às vezes também é para se defender. Tem excesso dos dois lados, né? Tem excesso da bandidagem, nós precisamos achar um caminho alternativo, nós precisamos trabalhar o social, a educação, só tem um jeito de sair daqui, a educação com oportunidade, né? E aqui, um policial recebendo com dignidade, se respeitar e sendo exaltado, aquele bom policial, e sendo punido exemplarmente o mau policial que você segue. É achar a verdade. Agora não podemos mais dividir segmento. É igual eu falo do pequeno e grande agricultor. Nós temos que entender que o pequeno agricultor hoje coloca comida na mesa. Aí tem uns caras que invadem terra e enchem o saco. Todo cara que é de assentamento ou é do pequeno agronegócio é visto como de esquerda ou vagabundo. E do mesmo jeito o grande agropecuarista, que tem a grande maioria tem um código florestal muito
muito difícil para manter. E, a grande, e mais de 90% cuida e preserva. Vai ver um cara lá, queima uma árvore lá no Pará, no Manaus, cai em São Paulo, cai nas costas de todo mundo. Sabe? Nós temos que parar com isso, nós temos que parar de individualizar segmentos, individualizar a conduta de cada um responde por si próprio. E tem gente boa e ruim dos dois lados. Cabe nós separar os negros ruins, entendeu? E pegar um Brasil que, na minha opinião, é o seguinte: esse negócio de esquerda e direita já cansou. Nós queremos um Brasil para frente. Que o Brasil nós vamos querer daqui 10 anos. Olha só que tantos sinais nós tivemos. Nós tivemos essa questão do Trump, que foi um sinal de alerta, da Venezuela. Né? Nós tivemos aí outras questões aí dessa guerra da Ucrânia e da Rússia. Né? A Europa voltando a se armar. Né? Nós temos que saber também que a esquerda tem que perdoar a questão dos militares lá atrás, foi ditadura, eu sou contra a ditadura, tá? Mas nós temos que recompor isso daí, olhando para frente, né? Aliás, parabenizar o Zé Múcio, que é um grande ministro da Defesa. Zé Múcio. Eu sou um fã das Forças Armadas. E a ultradireita agora chamando os caras de melancia, que não aceitou dar golpe, comprou a Constituição. Os militares para estar sendo aplaudidos hoje pela esquerda e pela direita, claro, e estão apoiando os dois lados. Não, e cumpre um papel fundamental. O Fausto, agora mudando um pouco de assunto, eu quero tratar contigo de um projeto que eu recebi aí vários vídeos, várias pessoas vieram comentar comigo e tal. E, pô, é um tema complexo, mas ao mesmo tempo simples de explicar e que eu quero que você apresente para a população, para as pessoas, explique, contextualize o que está rolando. Você tem um projeto de instauração de inspeção veicular obrigatória no Brasil, né? Teve um bafafá, aí, inclusive com alguns nomes que trataram desse projeto, que porra, o projeto original, que era teu, era um projeto interessante, projeto bom e tal, e aí agora, depois mudou para 5 anos. O relator colocou 5 anos de obrigatoriedade, né, o máximo e tal. Quero que você explique, porque eu acho importante. E viralizou também um vídeo agora do Kim Kataguiri dizendo que conversou com o senhor e tal, que ficou meio que acordado que ele vai pegar a relatoria, né, tal, que vai para a comissão. Eu quero que você me explique para as pessoas leigas, né, e que nunca fui parlamentar, para a população, quais são os trâmites, né? Você, enquanto um parlamentar, autor de um projeto de lei, demanda um relator, coisa básica, que para você, como deputado há 3 mandatos, é algo básico, mas que a população não entende. O que é uma autoria de um projeto, e depois relatoria, depois tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça, depois eventualmente para outras comissões, para depois ser votado em plenário. E para que as pessoas possam desmistificar e entender de uma vez por todas o que se trata esse projeto da inspeção veicular obrigatória no Brasil. Porque recebi muita fake news e tal, né? Especialmente, agora, para mim, foi o que eu mais recebi, dizendo agora que esse projeto, como está, e que, na verdade, o relator já deu para trás, ele, na verdade, 90% das pessoas que têm automóvel no Brasil não conseguiriam... não passariam porque não estão de acordo aí com os gases poluentes e tal. Então, eu quero te dar a oportunidade para desmentir essas narrativas e explicar exatamente do que se trata o projeto. Vamos lá. O projeto 3.507 do municípios, ele nasceu o seguinte: o governo, né, e aqui eu concordo em parte com o governo, de outra parte não. Nós temos uma carteira de habilitação absurda, carteira de habilitação tem 3, 4 mil reais. Mas nós temos 15 mil autoescolas no Brasil, né, e me procuraram. Eu mostro que tem a taxa de psicólogo, psicotécnica, as taxas de Detran, e realmente, né, o governo até falou de aprovar lá a questão de um auxílio para tirar carta, enfim, tudo certo. Mas o governo, para fazer política, não, vamos liberar, que tem 20 milhões de negros habilitados, com todo o respeito que eu tenho ao ministro lá do presidente Lula, não é todo mundo pode ter habilitação não, é igual dar porte de arma. Vocês brigaram tanto para não ter carro, que agora vocês estão dando porte de arma. Tem que ter, sim, uma boa formação, né? Um lugar que pode... Ah, não, qualquer técnico, formador de condutor, peraí. Nós sabemos hoje que tem pessoas que estão adoecidas, pessoas que têm problemas psicológicos, enfim, que não pode ser habilitado, com todo respeito que eu tenho ao ministro, né? Então, temos que achar um meio termo. E dentro disso, né, eu percebi que o CONTRAN praticamente legisla muito sobre isso. Eu mandei fazer um projeto de lei, sem novidade nenhuma. Eu vou ler aqui para você. Né? Os veículos deverão ser submetidos à vistoria e identificação veicular nos seguintes casos, observada a regulamentação do CONTRAN. Mas, na verdade, eu fiz isso para nós chamar o debate.
Transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual. É o que já é. Você vai mudar de estado, mudar de município, você tem que fazer. Recuperação de furto, roubo e aprovação de débito. Ou seja, o cara tomou o teu carro, roubou tal, tem que fazer vistoria para ver se é aquele carro. Suspeita de clonagem. E periodicamente conforme definição do CONTRAN. Agora, eu estou querendo chamar o CONTRAN para o debate público para falar assim, pô, o carro de locadora não é igual o carro de coisa. Né? Para chamar o Fórmula Truck, Jeep, né? Eu acho que o cara pobre, que não tem condição de manter o carro, não tem condição de trocar o carro, ele vai ter que pagar expressão? Eu acho que não, eu acho que se o Estado fosse inteligente, até não cobraria nada disso. Por quê? Porque um cara rodando com o pneuzinho tranquilo, farol, ele vai cuidar da vida dele, da família dele, e vai evitar matar outro. Claro. O que aconteceu, na verdade, é que foi feita uma emenda, aí foi colocado em votação em bloco, passou em tudo, e o relator colocou 5 anos. Tá? Mas aqui eu já deixei bem claro, vamos chamar todo mundo, chamar a Fórmula Truck, o Jeep e tal. Tem uns caras aí que ficam, a esquerda fica andando no carro pobre. Agora, tem que entender, tem aquele cara que anda no carro pobre, que tem carro pobre, e tem aquele cara que tem 300 carros. Né? E não quer ser prejudicado. Não, e o carro dele vale mais de 500 mil, 300 mil, né? Então ele tem milhões, aí tipo assim, não tem problema, o carro está bem conservado, vamos ver como é que vai fazer. O problema é o preço, né? E como é que vai fazer isso agora? Se não quiser fazer nada, eu tiro isso daí. Agora não tem nada. Acontece que uma coisa é o propositor do projeto, outra coisa é o cara que emendou o projeto. E mais uma coisa, ele emendou o projeto também, eu não falei com ele, que eu não consegui falar com ele, mas eu entendo o seguinte, tinha a resolução de 716 de 2017 que falava em 2 anos. E naquele burburinho de briga lá na autoescola, tava falando que essa resolução ia voltar. Eu falei, para, se os caras estão atropelando os caras da autoescola, vai atropelar também isso aqui. Lógico. E vai colocar 2 anos. Eu acho que 2 anos é muito pouco. Muito quer dizer, né? Porque, 2 anos só já tem que fazer vistoria. Aí ele deve ter crescido 5 anos, voltou atrás, e agora vamos levar. Falei com o Kim, aí o Kim leu o projeto, não tem nada. Vamos levar. Agora existe projeto mais que nunca, não criou uma comoção nacional. Vamos levar o debate para a CCJ. Né? Quem sabe nós podemos fazer política daquele carro, por exemplo, que está com o carro velho, né? Não tem lá o desconto do imposto de renda de 5 mil reais? Porque aquele cara que tem um carro velho, só tem aquele carro, não poder dar isenção de imposto para ele sair daquele carro e pegar um carro novo para a família dele. Porque tem um pacto também da COP30 do meio ambiente. Agora, não é todo mundo que tem dinheiro para colocar isso. Então, o governo, nós vamos ter que achar uma solução. Sim. O governo vai subsidiar? Por que não? Né? Agora... Nós temos que melhorar as estradas. Eu sou super favorável. Eu acho que seria muito bom se o governo subsidiasse essas pessoas que não têm condições de fazer vistoria, o caramba. Isso, sem dúvida. Seria... E mais uma coisa, o carro é cabrito, guarda rodoviária, o policial rodoviário pega o documento. Se o cara é remarcado, ele não vai olhar debaixo do chassi, cara. Não vai. Nós temos que fazer um debate, entendeu? Agora ninguém aqui tá querendo onerar nada. Se for pra onerar pobre, eu tô fora. Agora não vem rico também que esconder, é dono de locadora, querer se esconder atrás de carro pobre. Por quê? Porque tem que sair a risco de família, entendeu? Tô falando não. Então nós temos que levar o debate e se quiser arrancar, fica sem nada, de jeito lá. Eu sou um cara moderado, agora o debate é importante, porque assim, deu um pau, não deu não? Pô, agora, eu recebi pra caramba. Se achar que eu vou afinar, já vou dar um recado pra vocês aqui, esses caras ricos que tá falando, não vai acabar com a tua vida, que vocês têm milhões de carros, pode vir fervendo que esse debate vai ter na Câmara, querido. E posso falar uma coisa, eu gosto da verdade, Deus abençoe quem fala a verdade. E eu acho que não tem que prejudicar ninguém, que o povo do brasileiro já está muito onerado. Mas segurança, o Brasil é o 3º país que mais mata. Não é isso não? Opa. Nós temos que saber quem tem o pobre que não tem condições, né? Quem é o rico que tem condições. Desculpa, sem conversa fiada, e o projeto nunca falou nada de 5 anos. Tá? É uma covardia. E outra coisa, tem aí senador de Minas Gerais que fala que o governador foi eu. Para de ser cachorro de portão, rapaz. Fala a verdade, eu sou foi que fiz o projeto. Entendeu? E fica contando mentira. Eu já tentei ligar pra explicar. São uns oportunistas do caramba. É aquele senador que a gente falou aqui antes. Cachorro de portão. Entendeu o que eu tô falando? Não. Sabe nem... Eu vi que ele postou isso daí sobre. Esse cara tinha que virar governador lá de Minas, que só sabe fazer barulho. O cara agora quer sentar numa cadeira de executivo. Entendeu? Ele só sabe pegar carona. E uma hora tá pra lá, uma hora tá pra cá. Entendeu? Elegeu por causa do Bolsonaro, rapaz. Para com isso. Para de ser cachorro de portão. Vamos pro debate franco. Falar em vídeo é fácil. Marca o debate. Vamos falar sobre o debate? É isso. Vamos legislar. Nós é pago para legislar. Não é o CONTRAN que é pago para legislar. É a gente. Nós temos que deixar a resolução pro CONTRAN, mas não com poder exclusório tão grande. Tem um ato mais vinculado. Claro. Quando eu falo aqui submeter o CONTRAN, mas submeter o CONTRAN, mas o prazo vai ser esse. Mínimo, máximo.
Ué, por quê? Vamos fugir do debate? Não é. É que quer saber de cor de internet. Isso me irrita, cara. E engana o povo. E deixa o povo desesperado. Aí o povo acha que tá votando num cara bom, tá votando num mentiroso, num fake news. Não é fake news. Não, total. Por isso que eu te perguntei, pô, para esclarecer, Fausto. Fausto, vamos entrar agora aqui no debate de São Paulo, até porque você é deputado federal aqui por São Paulo, deputado no 3º mandato, um cara de centro-direita do PP, mas ao mesmo tempo independente, crítico naquilo que tiver que ser crítico, que está preocupado com as demandas da população, com os interesses da população, das categorias do Estado, com os servidores públicos, com o agronegócio. E eu quero entender da sua parte. Você é um cara do interior, você é de Fernandópolis, um cara que conhece bem o interior, especialmente a região noroeste do estado. Eu recebo muita crítica e muito vídeo, inclusive eu passo, né? Esses dias eu fui para Barretos, eu passei por 2 novos pedágios free flow, né? São esses pedágios que não tem cancela, né? Que você passa direto e depois você tem que solicitar lá no site para que chegue qual que foi o valor daquele pedágio. Senão você é multado. Senão você é multado. Quer dizer, são duas penalidades. Não é nem que é automático, não é que você passa e automaticamente você recebe a fatura na sua casa. Não, você tem que ir atrás, pesquisar, solicitar e aí te manda um valor do pedágio. Só que o governo do estado, o governador Tarcísio, diz que na verdade isso é uma inovação, que outros países utilizam, que isso vai facilitar, que isso vai deixar mais dinâmica. Eu quero entender qual que é a tua posição, porque eu recebi coisa dos 2 lados, né? Eu mesmo não entendi, eu passei por 2, depois eu fui ver e tal. Mas qual que é a utilidade desses pedágios? Eu entendo o seguinte, pra quê? Então coloca pedágio normal, assume. Isso é o quê? Pra esconder que não vai ter pedágio? Ou para dificultar mais a vida do cidadão? Ah, mas é uma inovação. Não, né? Ou se não fazer a campanha, ó, vai ter em tal lugar, vai avisar. Porque muito cidadão que está mais irritando, eu acho, que também está sendo pego de surpresa, né? O cara chega, pô, passei, não sabia, entendeu? É uma covardia, né? A questão da Sabesp, por exemplo, pô, falou que não ia subir a água. Até por que subiu, então? Entendeu? Tem que perguntar, né? E você gosta de ficar prometendo obra também para 4, 5 anos, desculpa, ninguém cai nessa conversa mais não, entendeu? Né? Nós temos que saber que o estado de São Paulo deve muito aos nordestinos e aos paulistas, né? Nós temos que parar por isso que eu falo. Né? Tem que cuidar de casa quem é da casa, né? Eu acho que quem tem que cuidar do Rio é carioca, quem tem que cuidar de São Paulo é paulista, quem tem que cuidar do Rio Grande do Sul é gaúcho, né? Esse negócio de muito paraquedista para lá e para cá, eu falo que a gente é enganado. Sentiu uma indireta. Entendeu? Porque não conhece, não sabe como é que foi no exterior. Eu não vejo um programa de governo voltado para ajudar, entendeu? Não vi nada. Nós podemos falar o que for, mas assim, desde a época do Serra, do Geraldo, do Dória, do Rodrigo Garcia, do Márcio França, muito programa de vicinal, né? Os prefeitos muito bem tratados, vereadores, né? Mas hoje os caras falam, não precisa de prefeito, precisa de deputado, porque é tudo na internet, né? Aí volta naquele assunto que nós estamos falando. Nós estamos deixando de falar com pessoas, né? Que entendem, muitas vezes o prefeito sabe o que é importante, uma obra na cidade dele, uma ponte, aquilo, né? Porque, não, eu não vou falar porque a população... E a população praticamente refém da rede social, né? E esses caras governam pela internet, né? Não vai numa padaria tomar um café, não vai lá colocar o pé no buraco, né? É só corte. Eu queria dizer uma coisa, eu tô preocupado, o estado de São Paulo ficou um pouco para trás. Não, total, pô. E você vem dessa escola, que é uma escola importante, que apesar de eu ser petista, o PSDB fez muito por São Paulo. Pô, você vê o Geraldo, que hoje é vice-presidente da República. O Geraldo, ele ficou, se eu não me engano, em 4 mandatos no governo do estado. Você foi deputado, você acompanhou, você estava junto e tal, especialmente para a sua região. Mas São Paulo sempre teve bons gestores, mas tinha briga. Teve o Paulo Maluf, que fez muita coisa, o Mário Covas, que foi um cara que deu choque de gestão nesse estado de São Paulo. Sim. O José Serra foi um grande governador, né? Enfim, e o Tarcísio fala bem, veio um cara mais equilibrado, mas assim, eu acho que faltou resultado. Até para falar, ele fala melhor. Sim. Posta melhor, faz corte melhor, mas assim, eu acho que faltou muita coisa e faltam algumas explicações, sim. Gente, essa foi a conversa com o Fausto. Eu acho que foi uma conversa importante. Vocês verão o Fausto aqui outras vezes. Eu acho que a ideia é mais do que uma entrevista, mas é uma conversa descontraída. Eu acho que essa nova dinâmica de podcast nas redes é conversa. Não é mais formato de entrevista, é uma coisa engessada. Porra, a gente quer entender aqui, dialogar e tal. E eu só chamo gente que eu acho que vai ter uma conversa legal, proveitosa, gostosa, fluida, para que a gente possa levar para vocês, de fato, o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil. Fausto, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos
trazer você mais vezes aqui, quero poder promover debate, que a gente, traga gente de esquerda, de direita, de centro, discuta projeto, discuta o que está pautando a vida do povo, discuta a Sabesp, discuta a questão da Enel, discuta os pedágios, discuta emenda, discuta, enfim, o que está acontecendo, o que está em pauta da Câmara dos Deputados. Eu acho que isso é fundamental e de uma maneira em que a população consiga entender. Porque o nosso povo ainda, infelizmente, está muito distante da realidade política de Brasília. Eu mesmo, né, muitas vezes tenho que me inteirar melhor e tal. Então, imagina uma pessoa que está vivendo a vida dela, que não tem dinheiro para comprar comida, como que funciona. Então é difícil, né? E acho que a gente precisa tentar levar, através desse instrumento aqui, que muita gente deturpa e leva desinformação, fake news, tentar levar a verdade de uma maneira descontraída e informativa para essas pessoas. Fausto, obrigado, espero vê-lo mais vezes aqui, viu? Eu que te agradeço, Grandinho, dizer que é uma honra estar aqui, eu tinha uma grande vontade de conhecer pessoalmente, dizer que o debate é importante, né? Civilizado, pode ser acalorado, né? Mas essa é a democracia, não é? Dizer que no debate cabe o vermelho da emoção, do amor, né? Da pujança, cabe o verde e amarelo, desde que respeita a Constituição Brasileira, Estado Democrático de Direito. Lógico. Mas nunca esquecemos do azul e branco, que é a palavra ordem e progresso. No final, todos nós queremos o Brasil para frente. Muito obrigado. Obrigado, Fausto. Obrigado, gente. Abraço.